Alguns acreditam que o karatê é uma arte marcial milenar. Não, não é. O karatê se originou em Okinawa, um conjunto de ilhas que fazem parte do Japão. Anteriormente era chamada de Te, uma arte marcial bastante rudimentar, que não se compara com o karatê de hoje em dia. Essa arte marcial era comum nas ilhas de Naha, Shuri e Tomari, que também são nome de 3 estilos de karatê de Okinawa. O estilo de karatê Shotokan é oriundo do Shorin-ryu, pois o fundador do karatê Shotokan, Ginshi Funakoshi, treinava Shorin-ryu. Ginshi Funakoshi não era muito popular no karatê, mas com uma parceria com o fundador do judô, o Jigoro Kano, ele conseguiu fazer uma apresentação para uma grande autoridade do Japão, que foi o ministro da Educação no Japão, que autorizou com que as escolas fossem permitido o treino do karatê. A partir daí, o Ginshi Funakoshi adotou o Karate-ji, que é o kimono do judô, o Judoji, e também usou o método de faixas, que antes da popularização do karatê, como hoje conhecemos, era apenas branca, marrom e preta. Foi adotado o sistema de faixas coloridas. Ginshi Funakoshi não queria que houvesse competições, pois os praticantes do karatê ficariam envaidecidos que o karatê perderia sua qualidade. E um dos seus discípulos, Masatoshi Nakayama, percebeu que algumas pessoas achavam o karatê muito violento e não tinham muito interesse por praticar o karatê. Então ele deu uma sugestão de mudar a metodologia dos treinamentos para ficassem menos violentos e as pessoas se atraíssem. Mas, após a morte do Ginshi Funakoshi, que ficou conhecido como o pai do karatê Shotokan, promoveu o primeiro torneio de karatê do Japão. Claro que com o passar dos anos, a qualidade técnica do karatê foi se modificando. Antes era um jeito bem quadrado, bem duro de se treinar. Era bem fácil quem treinava sair contundido todos os dias dos treinos. Mas com o passar dos anos, com a influência do cinema, a globalização e influência de outras artes marciais, claro, toda arte marcial ela sofre influência. O karatê também evoluiu. Antes as lutas eram bem lineares, né? Bem de frente, movimentos apenas para frente e para trás. E hoje a gente consegue ver e a movimentação mais circular e o característico os pulinhos e os gritos chamados kiais. O kiai faz parte do treino do karatê, que é uma expressão de força e de espírito do praticante. Você que pratica karatê não pratica apenas para competição, mas também para um fortalecimento de espírito do seu corpo, do seu caráter. Eu pratico karatê há 7 anos e já vi alguns comentários, por exemplo, nas redes sociais, que até vale a pena levar em consideração que algumas academias levam muito a sério as competições e não treinam um jiu-jitsu, não treinam a defesa pessoal, apenas treinando para marcação de pontos. E existe agora uma competição chamada Karate Combat, apenas de karatê. A gente consegue ver que alguns lutadores não têm muita intimidade com o jiu-jitsu, que é a luta de contato de verdade, diferente do Shiai Kumite, que é a luta de competição. O jiu-jitsu permite um contato, sim, permite que você use a força, claro, respeitando o seu companheiro. Mas a gente consegue ver nessas lutas que a maioria deles vieram do Shiai Kumite. Se você acompanha, por exemplo, o MMA, você consegue perceber que alguns lutadores do Karate Combat não têm muita intimidade com o Jiu-Kumite. A movimentação, né, o jeito de bater e trazer a mão para o quadril, né, de recuar, muitos deles não dão muita ênfase ao Jiu-Kumite. Eu também já vi alguns comentários, por exemplo, em alguns vídeos, dizendo que alguns deixaram de praticar karatê porque só treinavam para competição e partiram para outra arte marcial. Mas qualquer ferramenta ela consegue ser usada com várias intenções. Assim como você tem uma faca que pode cortar um pão, pode cortar uma carne, pode cortar uma fruta, você pode usar para o crime, pode usar para esfaquear alguém. E assim é o karatê, você consegue usar tanto para o lado esportivo como para a defesa pessoal ou até mesmo torná-lo mais violento. Isso depende também do praticante. Não existe arte marcial melhor. Existe o praticante que treina bastante e treina duro. E aí, o que você achou desse vídeo? Você treina alguma arte marcial? Treina karatê há quanto tempo? Qual o seu estilo de karatê? Comente aí. Valeu!